E foi a virada de chave. Acho que quando eu entrei para a faculdade, cara, você descobre um mundo, né, e outras possibilidades de você se manter, de você trabalhar, né. E naturalmente foi aparecendo algumas características de liderança. Então, eu não era líder, mas eu comandava o time quando a minha diretora não estava. Respeite sua jornada, respeite o seu momento, mas não desista, porque tem muitas pessoas se inspirando em você. Fortaleça os seus relacionamentos. Crie a sua rede de relacionamentos. Sim. Um dia você pode precisar de ajuda. Pois é. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quarto episódio da 33ª temporada. Pra quem já tá maratonando, viu que essa temporada tá incrível. Pra quem tá chegando pela essa primeira vez, ó, se prepara, 2 convidados fantásticos. E mais uma vez, ó, tem uma amiga aqui do lado que vai me ajudar nessa entrevista com esses feras. Se prepare aí, galera, muita inspiração. Tá chegando pela primeira vez? Já clica aí pra seguir o canal. Já aperta o sininho pra vocês depois receberem os cortes, novos vídeos. São mais de 300 profissionais fantásticos que passaram por aqui, que vai realmente inspirar vocês. Já pode dar o like antecipado, com essas 2 feras aqui, já pode dar o like antecipado. Compartilhe, não fica essa inspiração para vocês, mas o mais importante, comenta se vocês estiverem escondendo algo. Ué, por que ela não falou isso? Por que ele não falou isso? Comenta aqui, me ajuda. A gente quer saber de coisas que ninguém sabe. Essa coisa todo mundo já sabe e não funciona. A ideia aqui é conhecer quem é a pessoa, mas tem que ser a pessoa de verdade. Não deixa eles esconderem coisa não, me ajudem, por favor. E quero agradecer também os apoiadores, os patrocinadores, que viabilizam levar esse conhecimento gratuito para todo mundo. É o patrocinador dessa temporada, a Motiva é uma das principais empresas de relacionamento comercial do país. Eu gosto de falar relacionamento comercial, aí quem assiste também eu sempre falo, porque não é uma empresa de venda, telemarketing, não é isso. É sobre a empresa que vai usar a estratégia, seja digital, seja de humano, seja o que for, para alavancar as vendas da companhia e no modelo que for. Seja o modelo de variar, seja o modelo que ele entra de sócio, o mais importante é entender o seu negócio, alavancar. Não é à toa que está mais de 20 anos aí, por exemplo, com a Clara. Então, obrigado, Fábio, seu time da Motiva. E os apoiadores da temporada. Bidu tá com a gente desde a primeira temporada. Cliente SA Viondô com a gente desde a primeira temporada. Um abraço. A Link2Go tá com a gente aí já há quase 2 anos também. Obrigado, toda a turmaninha tá aqui nos bastidores. Valeu. A Mr. Bear, que é uma das principais empresas de brindes corporativos, tá aqui junto com a gente. Inclusive, nossos convidados vão ganhar aqui, ó, minha história inspiradora. Gente, isso não adianta comprar, não. Só quem sentou aqui que tem essa caneca, que vai ganhar essa caneca. Obrigado, Mr. Bear. A Camix, Camila, que é a nossa, a gente brinca aqui, nossa cofundadora intelectual, a Camila Santos, está com a gente aí há bastante tempo. Então, obrigado aí por vocês viabilizarem te levar esse conhecimento gratuito por todo mundo. Vocês vão ver os feras que estão aqui hoje, né? Então, vamos lá, vamos conhecer nossos feras. Mas primeiro, antes, queria agradecer de novo, Neide. Obrigado pela honra de você conseguir estar aqui de novo junto com a gente. Vai ser incrível. Agora do lado de cá, né? Obrigado por você ter topado estar aqui agora me ajudar na entrevista com esses feras. Eu que agradeço pela oportunidade. Vai ser boa, né? Boa, quem é? Hein, coloca lá. Não, Neide não, acho que colocou Risoneide. Isoneide. Vou colocar Risoneide Conexão Customer. Você vai ver o episódio dela pra você descobrir os segredos dela, descobrir lá os superpoderes, algumas coisas dela. Assiste lá. Hoje ela vai me ajudar do lado de cá. Você vai descobrir algumas coisas dela também, mas acessa lá pra poder ver a história dela. Não deixa não, né? O pessoal comentou, falou muito lá da tua história? Algumas pessoas comentaram e vários comentários também no pós, né? Eu recebi depois dos cortes alguns ex-colaboradores falando, você fez a diferença. E eu nem sabia, nem que lembrava. legal. Acho que até compartilhei com você Foi. Então a gente teve ali uma E repercussão é legal, muito né? legal. Compartilhar nossas histórias, né? Então vamos lá, vamos conhecer nossos feras. Eu sempre agradeço aqui no início, enfim, quem já tá acompanhando já sabe, por 2 motivos. Um, pela agenda, vocês conseguirem encaixar, obrigado aí por vocês toparem estar aqui com a gente. E o segundo, pela generosidade de vocês compartilharem um pouquinho da vida de vocês para inspirar outras pessoas. De novo, no mundo corporativo chama para falar da empresa, chama para falar de mercado, de tendência, mas vocês falarem um pouquinho de quem vocês são para inspirar outras pessoas que vocês nem conhecem, super obrigado, vocês toparem. Então, para começar, a gente vai fazer o que a gente chama aqui rápido, que a gente chama de rodada de LinkedIn, que é assim, só para galera relembrar, e quem são eles? Relembrou quem são vocês? A gente ranking de LinkedIn, a gente não quer saber de nada disso, a gente começa aqui a conhecer um pouquinho mais de vocês, combinado? Mas muito, muito obrigado por vocês toparem estar aqui, vai ser incrível. Quem vai primeiro? Por favor, Karina. Oi, pessoal. Obrigada, gente. Neide, Wellington, é um super prazer estar aqui. Bom, falando no meu LinkedIn, eu tô como Karina Rossin, Rossin, R-O-S-S-N. Então, segue lá, fica super à vontade para mandar mensagem. É um prazer enorme trocar um pouquinho de experiência e aprender também. E é fera, vocês vão ver lá que
super especialista em CX também, vocês vão ver. É ela mesmo, é ela. Vocês vão conhecer um pouquinho dela aqui, sensacional. E aí, meu amigo? O Anos, pra quem não sabe dos bastidores, ele chegou aqui agora, mas no shopping com a gente, no Happy Hour, ele tá, hein? Não entrega não, Wellington. Bom dia, obrigado pela oportunidade, né? Estive aqui também assistindo. Fiquei muito, assim, feliz, né, de receber o convite. E quando eu estive aqui, eu falei, poxa, que bacana, que descontraído, né? Queria muito estar aqui. Falei com o Wellington, agradeci. Então, é um prazer estar aqui com a Neide e com a Karina. Lá no LinkedIn, eu tô como Anderson Carvalho, né? Também me coloco à disposição para qualquer mensagem, para trocar experiência. Será muito bom, todos bem-vindos. Boa, boa. É outro super executivo aí que, enfim, manda soltar e prender aí no mundo de seguros, né? De seguro. Então vamos lá, vamos começar a brincadeira? Ah, não. Amanhã a gente começar a brincadeira, eles já sabem, tá? Pra quem vocês não sabem, eles já sabem que tem pessoas do mundo corporativo que conhecem a Karine, conhecem o Anderson, mas vão ter parente, família, tem um monte de gente assistindo. Então, pra garantir que todo mundo vai se conectar com eles, apelidos. Então, apelidos, mas apelidos, como eu gosto de repetir aqui, não é apelido, de novo, carioca, você chegou hoje, você tem apelido no Rio, né? Aquele outro nome, aqueles outros nomes que vocês têm, nomes carinhosos, assim. Pô, quem tá me chamando é família. Pô, quem tá me chamando é amigo de infância. Então, quais outros nomes que, assim... Quando fala Camila e Anderson, não sei nem quem é. Mas quando falou esse outro nome, a galera lembra. Bom, vou começar, então. Primeiro que todo mundo só me chama de K. Karina não existe. Já começa... Karina, você sabe sim, não é comigo. O que tá acontecendo? Ou o que tá acontecendo, alguém tá bravo comigo. É meio que essa lógica. Bom... Os carinhosos, normalmente, quando é criança, sobrinho, alguma coisa do tipo, é tia Cacá. Cacá. E aí vira o Cacá. Ou um outro que é muito característico só da minha família é o Catarina. Por quê? Meu irmão inventou. Por quê? Inventou quando pequeno e ficou Catarina. É mesmo? Então já sabe que chamar de Catarina na rua, você... Imagina, a gente andando com a Karina. Catarina, ela olha... Você tá olhando pra quem? Meu irmão manda mensagem, um áudio, é tudo Catarina. Ô, Catarina, tudo bem? É assim, padrão. E agora, se eu contar dos meus maridos, do meu marido, assim, sem condições. Não, agora tem que contar, né? Mas já botou pra agora, tem que contar. Pitu, porque também não sei. Ele chama de Pitu? Pitu. É meio autoexplicativo. Se você não explicar, é autoexplicar. Do interior... aquela Tupã, música do... Ela começou cantando sertanejo. Exatamente. Tem Life, tem... Life? Não, mas Life é de... Life. E aí tem os padrões, os fofinhos, que é amor e etc. Mas Pitu é o que ele mais gosta. Ele sempre usa esse. Então já sabe que é esse. E amigos de infância? Porque tinha outra Karina na tua turma? Tinha amigos de infância? Não tinha? Você acredita que eu fui conhecer mais Karina só depois no mercado corporativo? Antes não cheguei a conhecer nenhuma Karina. Então, assim, amigos de infância, faculdade, qualquer coisa, é sempre K. Porque aí São Paulo vai... Aqui em São Paulo é normal, né? Começa o nome completo, daqui a pouco você tá falando só uma letra, né? Ainda tem gente que corta, né? Boa, então, pra quem tá assistindo... É a Karina K. É a... Catarina. Cacá. A Pitu é só pro marido. E tinha mais faltou alguma? Nena também, que ele usa às vezes. Nena? Pô, mas o marido também tem um monte de apelido. Aí depende do dia, né? Ele é carioca, não, né? Não, mas ele é o paulista mais carioca que você vai conseguir na sua vida. Então por isso, né? Quem vai colocando apelido e vai embora. E aí, pô, nós tinha muito de Anderson. Ninguém ia chamar de Anderson. Tem um monte de Anderson. Rapaziada normalmente é mais agressiva com o apelido, né? Quando eu lembro da infância, tive alguns aí marcados, né? Até teve um rapaz aqui, o Marco Ivo, que trouxe o apelido que era o mesmo que o meu. Eu falei, poxa, como é que eu vou falar? Que era o Bob, né? Eu falei, Bob do Fantástico Mundo de Bob, né? Continuo com a cabeça grande, mas quando era menorzinho, imagina que essa cabeça já era desse tamanho, né? E o corpo era menor ainda, né? Mas quando você encontra amigos de infância, nós chamam de Bob ainda? De infância ali, quando eu falo até os 12, 13 anos, eu tenho um pouco contato, mas com certeza se hoje... se alguém assistir vai lembrar, poxa, o Bob, cabeção, né? E aí depois, eu sempre fui muito do futebol, né?
E aí tem um, depois eu fiquei pensando, cara, em algum momento me chamavam de Raí, lá na quinta, sexta Raí? série. Não sei se por Cara, conta do jogador? cabelo, jogador, né? Eu jogava bola na época, e entre quinta, sexta, até oitava série ali no meu colégio, eu era conhecido como Raí, né? Porque não tem nada a ver, mas na ocasião virou talvez o nome mesmo, futebol, todo mundo né? chamava de Raí. Talvez seja isso. Mas era só na brincadeira, depois todo mundo chamava de Não, Raí. era Raí, todo Raí. mundo, todo mundo chamava, talvez tivesse pessoas que nem soubessem o meu nome Ó. ali, né? E depois eu tive uma mudança de bairro, né? De cidade, na verdade. E aí, ainda pela estatura, né? Eu virei um anão. Não, Então mas até aí... hoje, assim, mas na aí- brincadeira, o pessoal me chama de ainda chama, anão, porque anãozinho. uma coisa é pilha, outra coisa é Não, um grupinho de amigos que chama... Eu sinto como carinhoso. Quando Isso. fala anãozinho, é carinhoso. Quando fala só o anão, eu acho meio agressivo. Então, rapaziada, Boa. por favor, anãozinho. Anãozinho, que acrescenta um... Isso aí. Boa. Agora, familiar, não tenho. É Anderson mesmo. Chama de Anderson. Alguns chamam de Under. Já me chamaram de Andy, algumas primas, mas É isso que eu imaginei. Como é que, o que eles estão cortando? É a Andy? Under. Alguns amigos me chamam de Under também. Quando a gente faz alguma festa, alguma coisa que põe nome na lista, lá eu vejo que vai como Under. Grupo do futebol tá Under. Mas o apelido Pô, mesmo. mas o cara pra chegou até brincar. o Under, só escreveu o som, podia ser a letrinha, né? Faltou um pouquinho, né? Mas E qual que boa. você mais gosta? Eu gosto do Under. Do Under eu acho legal. Eu não ligo, nunca liguei assim. Na verdade, quando ela do Bob, o Cabeção, essas coisas todas, eu ficava um pouco Até bravo. porque você era criança, era adolescente, criança, né? Tem um bullying. Agora, ali, né? hoje em dia, tá tranquilo, né? Under eu gosto, o anãozinho também já é Já rótulo, com a então galera já tá aí, tudo certo, tá tudo beleza. Boa. Agora, quase 40, você não vai mudar isso. Ah. Né? Então deixa rolar. E quanto mais você se importa, mais pega os apelidos. Pois é, né? pois é. Não. Então, Apelido não é assim. Brincou, morreu. Se você se estressar, aí ferrou. Mas depois eu falei, tem algumas coisas que viram nome, né? Por exemplo, eu era o caçula da família, então meu apelido ficou Ney, né? Então, eu tenho amigos de infância que nem sabem meu nome. Então, família chama de Ney, amigos de infância chama de Ney. E no Rio de Janeiro, o L. Então, que assim, era uma frustração, porque na minha época não tinha o L, então não tinha como botar apelido, porque o nome já era diferente, né? Capitão da Nova Zelândia. O L. Só que por isso que você sabe, o El, já sei que é alguém de São Paulo. O El, eu já sei que é alguém do Rio. Então é engraçado esses cortes, porque você sabe. Tom nunca ninguém chamou. Tom, o Fábio da Motiva é a única pessoa eu que tive me alguns chamou. E eu amigos falei mais que assim. chamam de Tom. E depois eu não sei se faz sentido. No outro dia eu tava aqui com uma pessoa, quando eu falei sobre isso, que era italiano, ele falou: ele é italiano? Eu falei: o Fábio é de família Bisacchi italiana. Ele falou: pode ser, porque normalmente italiano corta o final. Eu falei: não sei se faz sentido. Ele falou: cara, pode ser por isso que normalmente italiano corta o final. Eu falei: então o único que assim, que a primeira vez tava me chamando Tom. Eu falei, não era comigo. Eu tô falando contigo, mas comigo? Da onde surgiu? Nem eu tinha me ligado que cortou o final, né? Como é que são as coisas engraçadas. Mas vamos lá. Então, quem tá assistindo, já sabem que a Anderson, a Karina, é a KKK, Pitu. a Pitu, Ixi, é longo, é uma o lista. Andy, o Under, o Bob, o Anãozinho. Então, pra todo mundo se conectou, beleza. Então agora a gente vai começar a nossa brincadeira aqui. Quer fazer a primeira ou eu faço a primeira? Pode fazer. Então, assim, vou fazer uma primeira mais tranquila, que é o seguinte. Só pra começar a conexão com vocês, já que a gente até, inclusive a gente falou de apelidos aqui, eu vou falar, se eu perguntar pra alguém que conhece vocês hoje, sim, cara, me fala quem é a Kai, me fala quem é o Under, o que eles me responderiam? Uma ou duas características. E se eu fizer essa mesma pergunta para amigos de vocês de infância lá da quinta série. Por que eu gosto de falar da quinta série? Porque é aquele período que a gente brinca que é onde você tá sem filtro. Porque quando você fica um pouquinho mais adolescente, você tá todo namorado de cuidado. E quando você é muito criança, então é normalmente aquele período assim, que você tá sem filtro. Então se eu perguntasse para você quem é você hoje, o que eles me responderiam? E se eu perguntasse para alguém lá da tua infância quem era você lá na quinta série, o que eles me responderiam? Quer começar, cara? Pode ser. Bom, se fosse conhecesse hoje, eu acho que ia falar talvez que eu sou comunicativa, que eu converso bastante, porque eu falo demais. Então, eu já acho que é um ponto. E talvez outro ponto... Difícil essa pergunta, né? Os outros, né? Né? Pelo olhar. Não, vou te ajudar só na primeira. Eles vão falar que você é muito comunicativo ou vão falar que você fala demais? Não, acho que eu sou comunicativa. No mundo corporativo, comunicativo. Entre os amigos, fala entre os pra caramba. amigos. Fala muito. Acho que tem esse disclaimer importante aí, vai.
E o segundo ponto, eu acho que seria... Quando você me conheceu, o que você pensou? Não, mas aí ela tá virando. Voltou Deixa eu pensar. Não, é porque como eu falei, Foi uma psicologia, Não, ela formação. eu vou te falar assim, como eu conheci por meio de amigas, de pessoas muito importantes, eu falei assim, porra, Karina é uma pessoa foda, porque pela referência da Monique, você tem que chamar Karina não sei quem, então não conhecer, mas tipo, pô, então Karina, você... Como a Muniz é uma pessoa, putz, beijo, Muniz, fora da... Beijo, amor! Quando falou isso, então assim, porra, Karina, você é uma pessoa foda demais que precisa do lado de lá, né? Então essa é a... Boa. Eu acho que falariam que eu amo muito meu trabalho também. É uma coisa que eu gosto de compartilhar, de dividir, enfim. E da quinta série, E você lá na infância foi perguntar lá na se lá... infância, Você era a pessoa que sentava na frente ou no fundão? eu sentava no meio. Que daí eu me conectava com os dois, entendeu? Pegava Era a assim, matéria, mas também Era assim, batia o eu papo. quando era chamado na diretoria, não era culpa sua, era só porque eu tava junto com a galera. Exato. Mas eu fui uma boa aluna, fui boazinha, assim, não dei trabalho pra minha mãe. Meu irmão já fazia esse papel. Já tinha lá. Mas eu acho que ia ser que eu era amiga de todo mundo. Tá. Eu sempre tive muitos amigos, era uma característica forte. E um outro ponto eu acho que essa questão de ser boazinha, assim, sabe? Eu era uma criança boazinha que nunca dei trabalho, então, 2 pontos que falariam. Tá. E alguma dessas duas... Não, de amiga também. Uma dessas características continua hoje, não, né? Como é que é o nome do seu marido? Bruno. Perguntar pro Bruno. Será que essa parte da boazinha ainda... Essa parte da boazinha depende do dia, Boa. depende da situação. Show. E aí? O que a galera ia falar de você? Poxa, a quinta série eu era tentado, hein? Eu era do fundão, na verdade. Até a professora descobriu que eu tava lá, né? Pelo tamanho, não deixava o eu ficar atrás. Você não vai enxergar aí, pô, vem pra frente. Ai. Mas eu era da turma, eu sempre gostei muito de organizar as coisas, né? Eu sempre gostei muito de formar grupo, de fazer... Naquela época não era festa, né? Mas de fazer o grupo do futebol, o grupo do trabalho. Legal. Então acho que eu era visto ali como um cara que amava esporte, sempre gostei muito de futebol, principalmente, mas de todos os esportes, né? Educação física pra mim era a matéria preferida. Mas eu era o cara de reunir a galera, assim. Acho que, pô, vamos fazer alguma coisa? Vamos na casa do Anderson lá, né? Acho que pela origem dos meus pais, que sempre fizeram isso também. Então era da galera, assim, de juntar esse pessoal, né? Então acho que eu seria visto assim. Bagunceiro, mas que gosta da turma, né? Agora, hoje acho que eu faço uma divisão no mundo corporativo, né? A gente... eu também tenho essa alegria, também gosto o pessoal fala que eu gosto de festa, então eu gosto de fazer aqueles aniversariantes, juntar a galera e vamos fazer alguma coisa bacana. Mas eu tenho um lado muito humano, eu acho. Eu gosto muito do que eu faço, né? Da gestão de pessoas, então eu tenho um bom reconhecimento por isso, bons feedbacks, então acho que se as pessoas pudessem falar de mim, hoje falariam que, poxa, um bom gestor que pensa humanizado, né? Pensa nas pessoas, né? E da galera, eu acho que eu continuo essa mesma pessoa. Gosto de organizar o futebol, gosto de organizar o churrasco, tem essa paciência que não é difícil. Inclusive, quem tá devendo no futebol, por favor, pagar. Não é fácil, né? Mas eu curto. Então, acho que eu sou visto como essa pessoa que gosta de reunir pessoas, gosta de tomar uma cerveja. Maneiro. E é bom que ainda continua Sim. com esse DNA. Show. Vou pegar uma pergunta que o Wellington sempre faz. O Tom, vou chamar você de Tom. Que o Wellington sempre faz ali, que quando eu fiz o podcast aqui mexeu bastante, né? Qual foi a primeira recompensa que vocês tiveram e o que vocês trazem de lição para o mundo corporativo, para o dia a dia de vocês desse momento? Recompensa... Financeira, Você pensa o seguinte, sei lá, pequenininho, primeira vez que você, em vez de pai ou mãe dar, Primeiro você... trabalho remunerado. Ou precisa ser trabalho, não precisa ser grande trabalho. Você pode vender fruto, vender suco na minha porta, assim, alguma coisa. Que acho que é o tema, que é legal essa pergunta que a Neide fez, que é o tema assim, você fez por mérito seu, não porque ninguém te deu, né? E Legal. como é que você traz isso pro mundo corporativo? Legal. Legal, eu acho que eu comecei a trabalhar com uns 14 para 15 anos, né? Acho que minha primeira atividade remunerada foi nesse período. Entreguei panfleto para uma escola de inglês e espanhol no Farol, né? E aí eu recebia, né, no final daquela... Entregava os panfletos ali e aí você recebia no final. E aí, 15, 16 anos ali, você já tinha alguma coisinha ali que você queria ir no shopping, comprar um sorvete, comprar um lanche, né?
E eu tenho essa memória viva de ter os meus R$ 50. Nesses R$ 50, a gente tá falando de alguns anos atrás aí, Aham. né? E aí você fala, poxa, eu vou e dessa vez eu vou comprar o meu, eu vou ter o meu, né? Aham. Eu acho que não pela recompensa em si, mas eu acho que quando você tem, você consegue construir ali, foi uma construção, né? Você fez algo e recebeu por aquilo, né? Para o mundo corporativo hoje, o que eu trago, que não importa o que você faça, né? Importa o que você tem um propósito para aquilo. Naquela ocasião, eu queria ter alguma independência financeira, eu queria ter o meu, né? Uhum. E isso me proporcionou ter o meu naquela ocasião. Então, acho que para tudo que eu faço hoje, existe um propósito, né? Seja, né, pessoal, com a família, seja propriamente, né, da conquista de você Uhum. ter ou estar numa empresa ou estar em uma posição. Então eu levo isso para mim como sempre conquistar algo, né? Então acho que do pouco você vai indo desde que você queira e você Legal. goste. E às vezes a gente não para pensar que uma atitude lá de trás a gente carrega, né, por muitos anos, enfim, até Sim, o você final. cria valor, né? Você Valor, cria exato. virtude sobre aquilo, né? Hoje você olha para trás e fala, poxa, trabalho hoje numa cadeirinha de ar-condicionado, tranquilo. Já estive no No farol farol. ali É, entregando, né? Não é demérito para ninguém, é um isso aí. De começo, forma alguma. né? É só um início de alguma coisa. Então acho que é Excelente. isso. Boa. Eu acho que o meu, eu não tenho um objeto específico, mas mais ou menos uns 15 anos, quando eu tinha uns 15 anos, meu pai faliu. E a gente passou por uma dificuldade financeira muito difícil, assim, foi bem pesado. E aquilo me marcou muito. Mas eu lembro que eu fiz uma promessa de que eu nunca mais passaria por isso na minha vida. E aí, desde então, eu comecei a batalhar muito, a trabalhar muito, a estudar, a correr atrás. E sabe aquela história do fazer acontecer? Aham. Eu criei um pouco esse perfil. Não importa o problema que eu tenho, eu vou dar um jeito, eu vou aprender a fazer, mas eu vou acontecer. E aí, fui buscando isso ao longo da minha trajetória. Mas não necessariamente eu era feliz profissionalmente. Eu fiz publicidade, depois eu fiz pós em marketing, atuava no mercado, nesse segmento. E quando eu vim para São Paulo, por outros motivos, foi quando eu comecei a atuar com CX. E eu me encontrei, eu me apaixonei. Esse sim é um momento marcante para mim de quando eu tenho a minha remuneração. E eu saí para jantar sozinha. Mas aquilo para mim foi muito especial e muito simbólico, por estar aqui, por estar fazendo algo que eu queria. E então isso me marcou bastante. Legal. Eu lembro que foi num restaurante bacana, então eu tava Ah. muito feliz, assim, de tipo, Estou aqui, consegui, sou eu. Que maneiro. venci. E o que você imagina que esse momento de conquista, como ela fez, isso você leva pro teu dia a dia de trabalho também, porque isso marca e óbvio que depois você quer ter isso várias vezes, né? Eu acho que não. Assim, o mais importante é o trabalho. Se você se dedicar, se você correr atrás mesmo, vão acontecer as consequências. E eu acho que o crescimento da minha carreira é mérito da consequência de todo o trabalho, tanto que eu investi e me dediquei. Foram várias noites de trabalho, fora do horário, trabalhei doente, trabalhei de diversas formas, mas eu tava ali porque eu tinha um propósito, tinha um objetivo, uma meta de realmente alcançar a minha estabilidade financeira. Não, que top. Esse lugar. Nessa ida de juventude pro mundo profissional, que na verdade é uma primeira quebra importante, né? Essas perguntas a gente gosta de fazer aqui porque tem gente, não necessariamente, tem muita gente que tá começando a carreira profissional, mas tem gente que tá naquela decisão, mudo ou não mudo, troco ou não troco, e dos nossos grandes desafios, acontece o tempo todo, quando a gente começa nesse mundo profissional. Tem alguma coisa que marcou vocês quando você sai do, vamos lá, vou chamar do ambiente familiar, para entrar no mundo profissional, alguma coisa que marcou vocês que, assim, foi um divisor de águas, seja pro lado bom ou ruim, dali pra frente, fala assim, cara, no início, cara, isso aqui me marcou no início da vida profissional de vocês? Olha, então, minha família, ela tinha eu tinha alguns tios, né, que na ocasião vieram de outro estado, né, pra cá, meus pais vieram do Nordeste. E aí, quando entra uma pessoa ali numa empresa, depois vai levando todo mundo, né? E aí tinha uma loja varejista que vendia bolsas, né? Existe até hoje. E aí começou um tio, uma prima, e aí a família inteira ia trabalhar nessa loja, com exceção do meu pai e minha mãe que era dona de casa, né? Mas o resto da galera, todo mundo ia.
E aí, quando eu estava atingindo aí os meus 17 para 18 anos, lá fui eu também, né? Só que era um trabalho, e é, né, um trabalho, o trabalho de vendedor ali, ele é um trabalho que exige bastante de você, Aham. de todas as formas, seja física, porque você fica em pé 12 horas, né? Só que eu não era aquilo que eu queria, assim, sabe? Que você fala, poxa, não é, assim, eu tô aqui, mas eu não, pelo que eu vivia, pelas pessoas que você conversava, né? Fala, poxa, eu preciso, é um fato, né? Mas o que eu vou fazer para mudar isso aqui, né? E eu acho que a mudança foi justamente estudar, né? Poxa, acho que a virada de chave foi assim, conhecer pessoas que naquela ocasião, não que meus pais ou minha família tivessem um pensamento errado, era o que eles tinham de pensamento, trabalhar para viver, para construir, né? Só que a parte do estudo não estava tão ali dentro dos pilares ali de prioridade, né? E aí eu conheci algumas pessoas, acho que a amizade com quem você vive faz total diferença, né? E foi a virada de chave. Acho que quando eu entrei para a faculdade, cara, você descobre um mundo, né, e outras possibilidades de você se manter, de você trabalhar, né, buscar outros meios, principalmente corporativo, que vai te trazer não só a questão financeira, né, melhor ou pior, mas satisfação no que você faz. Então, quando eu olho para trás, eu acho que a virada de chave não foi nem a atividade, o trabalho, foi o estudo. Acho que entrar na faculdade fez com que eu tivesse outra visão, outro patamar de pensamento para a vida profissional, sabe? Entendi. Legal. Boa. O meu, eu acho que foi quando eu vim pra São Paulo, porque era um mundo muito diferente do meu. Então, eu nasci em Tupã, depois fiz minha faculdade em Marília, mudei pra Uberlândia. E aí, de Uberlândia pra cá, era um mundo completamente diferente. Aham. Eu, de todas as minhas experiências anteriores, assim. No começo, eu confesso que foi difícil, porque eu era um perfil, assim, bem ingênua, bem, sabe, aquele perfil característico de, pessoa bobinha que cai em golpe. Era eu. Chegou a cair em golpe? Ixi, caí. Então, assim, era tudo muito inocente, era um mundo muito à parte do que é da minha realidade, então, naquele momento. E aí, aqui em São Paulo, você vai criando casca, você vai entendendo que as pessoas não são tão boazinhas assim, você sofre, você chora, você cai de desilusão amorosa, ixi, é um mundo muito à parte. Então, eu acho que essa virada de chave, de mudança, de postura, de resiliência, sabe? De casca, criar casca, foi aqui. Não, e olha como é que é importante essas diferenças, né? Para quem. Mas. Quem foi que falou aqui? Eu não lembro. Que a gente sempre evolui no momento de desconforto que a gente consegue evoluir. E a importância nesses exemplos de vocês, que assim, cara, você tem que sair da zona de Cresce na conforto. crise, Não né? adianta você querer mudar para ficar na tua zona de conforto. É isso. Você não vai conseguir evoluir. Eu gosto muito de uma comparação que a gente não sai da zona de conforto, a gente expande a zona de conforto, né? Porque você tem alguns conhecimentos e algumas coisas que você já faz, que você gosta daquilo, você gosta de estar ali confortável, mas você tem que se desafiar a expandir, a ter repertório e crescer dentro desse contexto, né? Então, você saiu literalmente da zona de conforto Sim. e expandiu isso, né? Hoje você é uma outra pessoa, com certeza, os dois, mas sair de uma cidade pequena e vir para São Sim. Paulo, né? Que a gente nasceu aqui é uma loucura, mas a gente tá acostumado. Mas é desafiador. Fato. Desafiador. Manda aí, manda um. Tem outra pessoa que falou aqui que é o seguinte. E aí, cada pessoa é a sua. Mas ela falou assim: se você estiver confortável em um momento de desconforto, tá na hora de você mudar. Então, se você tava num negócio de desconforto, ele fala da luta, né? Cara, você tá ali um negócio totalmente desconfortável. Daqui a pouco você conseguiu se organizar e tá confortável, cara, na hora de você mudar. Então, pra quem quer evoluir. Então, assim, se você não quer evoluir, o problema é seu, ok também. tudo Então, certo, assim, né? cada um com seu, cada um. Mas isso faz toda a diferença. Manda outra aí pra ele. Esse mundo de experiência é um mundo, assim, encantador e também desafiador, né? Como vocês caíram, né? Você comentou um pouquinho, mas como que foi, assim, como eu caí nesse mundo, né? Como eu cheguei e como vocês se apaixonaram? Porque tem uma transição, né? Falar que, assim, eu já cheguei apaixonada, tem uma transição. Pelo menos eu Perfeito. passei por isso. Como que foi pra vocês? Não, é bom até perguntar e responda também o que vocês, quando na infância, o que queria ser quando crescer, até pra sim, falar como é que é. verdade. Se eu O falar que que eu queria queria ser quando ser- crescer, pra poder, como é que chegou Como nesse chegou nesse- mundo aí? Você quer falar, cara? Pode, eu começo aqui. Bom, o que eu queria ser? Eu queria ser estilista. Eu sempre gostei muito dessa parte criativa, pintar, desenhar, desde a infância, assim.
Então eu tinha essa paixão pela criatividade, enfim, tanto que hoje meus hobbies são tudo com artesanato. Ó, legal. Eu gosto bastante. Agora, em relação a... E foi parar dentro da gestão de clientes. Eu vim da publicidade, como eu comentei, do marketing. E aí, eu vou contar aqui a fundo as Vai. histórias, tá? Bom, eu morava em Uberlândia. Eu namorava 9 anos naquela época. E aí, eu descobri que ele me traiu. Ele adorava jogar vôlei, eu que arrumei o lugar pra ele jogar vôlei. E ele me traiu com a mina do vôlei. E aí, poxa, pra mim foi um choque. Eu fiquei mal. Falei, gente, como assim? E eu já vinha tendo algumas desconfianças por causa de sonho. Por causa de que de sonho? Sonho, Tô gente. sonhando com traição. Eu tava... Vou contar. Tipo, Se eu falar muito aqui, vocês me interrompem, vamos lá. tá? É a hora que o pessoal dá fofoca. queremos saber a história toda. Cada um tem sua religião, Claro. enfim. Sim. E eu super respeito isso. Eu cresci na igreja evangélica. Aham. E por muito tempo eu deixei de ir. Eu já fui na católica, já fui na espírita, já fui em tudo. Aham. Eu comecei a ter sonho do nada. Naquele momento eu nem tava indo na igreja. Eu comecei a ter sonhos do nada. Que, eu ia mudar pra São Paulo. Comecei a sonhar com São Paulo, assim, direto, repentinamente. Segundo, que ele estava me traindo. E eu nunca fui desconfiada, eu nunca fui aquela mulher ciumenta, zero meu perfil. Aham. Só que eu comecei a sonhar com tanta frequência que eu comecei a falar, gente, tem algo de errado, não é possível. Ó. Eu peguei o celular dele. Quando eu pego o celular dele, eu descobri a A traição. traição. Exato. Então, naquele momento, eu falei, bom, vamos separar e etc. Foi super difícil, porque imagina, 9 anos, como um namoro de infância. As famílias Aham. eram conectadas já totalmente, assim. Eu achei que eu ia casar. Bom, mudei pra São Paulo, porque eu falei, já que tá tudo isso acontecendo, né, vou Deixa ouvir esse sexto sentido, não sei. Já que o sonho deu Já que o certo. sonho- Vou ouvir, vou mudar pra São Paulo. Meus pais me ajudaram. Eu aluguei um apartamento bem pequenininho aqui. Eu tinha o fogão emprestado da síndica, um colchão de solteiro no chão, comprei uma geladeira e foi assim que eu comecei a viver em São Paulo. Olha. Com a economia que eu tinha, então assim, uma mão na frente e outra atrás, e a esperança, a fé. Aham. Era E o isso que eu sonho. tinha. Eu sonho, né? E o sonho, É o que e o basta, sonho. né? Bom, imprimi um monte de currículo, saía batendo em tudo quanto é loja, shopping, tudo. E cadastrava na internet também, em vagas que tinham. Foi assim que eu descobri a vaga do Banco Neon, que não era nem Banco Neon, era controle. Depois fez uma joint venture e virou Banco Neon. Eu fui a 18ª a entrar. Comecei a trabalhar como atendente. E eu comecei a gostar muito de lidar com o cliente. Porque eu tenho facilidade na troca, era bacana, assim, sabe? Então eu gostei muito. E naturalmente foi aparecendo algumas características de liderança. Então, eu não era líder, mas eu comandava o time quando a minha diretora não tava, eu ia assumindo as responsabilidades e fazendo o negócio acontecer lá. Uhum. E foi aí que eu fui me apaixonando, porque eu gosto de lidar com pessoas. Legal. Eu sempre tive esse olhar de querer desenvolver o outro, de contribuir. E eu também gostava de colocar metas pra mim mesma. Então, um dia eu fiz X tickets, no outro dia eu queria fazer 2 vezes aquilo. Aham. E ia colocando as metas pra mim. Então, eu me destacava profissionalmente também na operação. E foi assim que eu comecei Então foi a assim. minha carreira. E aí entrou nesse mundo, né? Foi lá, deixa eu ver o que tem de oportunidade. Veio E e. mergulhei. É um caminho Isso. sem volta, né? É um caminho sem um volta. caminho sem volta. Muito bom. Bom, Qual foi o seu sonho? Meu sonho. Era o sonho Cara, também. tem 2, né? Na verdade, meus tios falavam que toda vez que me perguntavam, eu não lembro, não tenho essa memória, o que eu queria ser, eu falava que queria ser borracheiro, cara. Borracheiro. Eu gostava de desmontar Tá. coisa, montar, né? Eu era meio vidrado com essas coisas de Legal. ferramentas, sempre Específico gostei. borracheiro, né? Borracheiro. né? E eles tiravam um sarro de mim absurdo, absurdo. Mas, como todo moleque, ou a maioria deles, eu tinha o sonho de ser jogador de futebol, né? Tentei por muito tempo, nunca fui jogador de nenhum time, mas tinha esse sonho aí, né? Eu sou aquele meme da camisa lá, não deu certo porque eu machuquei o joelho, sabe? Eu sou esse meme aí, machuquei o joelho mesmo muito cedo, tenho 4 cirurgias de joelho, né? De ligamentos. Mas era meu sonho ser jogador, né? E hoje meu filho talvez me represente. Meu filho joga no futsal do Juventus, Tá tá? jogando? Jogou no Legal. Corinthians ano passado e esse ano joga no Juventus, tá? Tá representando o sonho do pai.
Mas como é que eu caí nesse mundo de gestão? Também, assim, eu sempre gostei, né? Eu contei aqui para vocês de organizar a galera, né? De meio que tomar frente de algumas coisas, né? E na faculdade, eu fiz marketing na ocasião, a gente tinha aquela aula de gestão, né? E aí eu gostei bastante do tema, algo que, poxa, eu falo, acho que é para mim isso, né? Tem muito a ver com o que eu gosto de fazer. Sempre trabalhei com atendimento ao público, sempre trabalhei com pessoas, né? Tive uma longa carreira aí por lojas, vendedor, trabalhei vivo e tudo mais. E depois entrei no banco, no Citibank, trabalhei no Citibank. Aí acho que eu entro pro mundo corporativo, de fato, para conhecer o que é uma empresa, assim, né? Saindo do varejo, no Citibank. Ali eu tinha um papel de analista, não gostava muito. Eu costumo falar que eu ia me demitir. Se eu fosse meu chefe, eu ia me demitir. Hoje a minha alta E de fato, eu fiquei por lá 6 anos, né? Em algumas funções. Eu entrei como auxiliar de secretária, que eu era um office boy interno, né? Na Credicar. E o Citibank, ele tinha parte da Credicar, né? E aí fui para ser analista de fraude no Citibank. E aí, como eu já imaginava, né? Depois que eu virei analista, eu fui demitido. E aí montei um negócio, montei um café, né? Eu fui para o mundo de empresário, ali na Barra Funda, né? Tive um café com um cunhado meu, com o cunhado, na verdade. E aí a gente ficou por 1 ano e pouquinho, mas o meu viés empresarial não estava muito bacana ainda, acho que não tinha tanto conhecimento. Ficou com o cunhado, o café, e eu entrei na Porto Seguro. E aí lá eu tive uma oportunidade de interna, né? De participar, eu entrei como atendente lá e para ser supervisor. E aí deu certo, cara. Desde lá, assim, foi uma baita de uma escola, sou muito grato por lá, porque me ensinou bastante mesmo sobre o ponto de liderança, sobre o ponto de lidar com pessoas, sobre como, né, fazer a leitura dessas pessoas e tirar o melhor de cada um, e também ter a sua organização, pensar em si próprio também, que eu acho que é super importante para a liderança, né? Como dizem lá no avião, né? Máscara primeiro em você, depois no colega, né? Então você tem que estar bem de oxigênio também para conseguir lidar com as pessoas. E de lá da Porto fui para Seguros Unimed, onde estou com o coordenador, sempre quis, né? Lá na Porto eu já queria, não consegui. E aí na Seguros Unimed tive essa oportunidade, né, de entrar para a liderança como coordenador. E lá estou, né? Estou muito feliz, gosto muito do que faço, né? Então entrou nesse mundo saindo de... Era empreendedor, cara, não dá para empreender, não. Foi para... Cara, é difícil, hein, rapaz? Vou falar para as pessoas se preparem, sejam organizados, acho que não era na ocasião. Bom, quem entra nesse mundo sabe, né? Já então, sabe comércio, que precisa, então, né? o comércio ele exige demais de você, demais. Vamos pegar esse vídeo, vocês, seus filhos, neto, daqui a 5 anos, 5 a 10, qual o recado ou como vocês querem estar daqui a 5, 10 anos? Pra você falar o seguinte, daqui a 5 anos, estou ou não estou? Porque eu acho que isso é uma coisa legal, que independente da sua posição, as pessoas têm que continuar evoluindo, não dá pra separar. Porque o mundo tá evoluindo, então se você não evoluir, o mundo vai te passar por cima, não tem muita opção. E óbvio que tá muito mais rápido do que inclusive no passado, né? Então, como vocês se imaginam daqui, enfim... E aí, de novo, vocês fazendo o quê? Não, eu quero estar na minha fazenda cheio de... cuidando de gado, sei, daqui a 5, 10 anos... Pra você pegar de novo, voltar aqui, deixa eu olhar aqui, conexão customer, olhar aqui, deixa eu ver o que eu falei, deixa eu ver se eu tô hoje. Vamos lá. Poxa, 5, 10 anos é um intervalo muito curto, viu, Wellington? Eu tô com 40 ainda, vou fazer 40. Então, 5, 10 anos eu acho que ainda vou estar na trilha ainda, né? Mas, assim, pensando a longo prazo, o que eu penso, né? Primeiro, quando eu penso que o meu filho vai olhar, né, e ver pra cá, é que ele lembre das virtudes que eu construí, lembre principalmente dos valores, né? Que não é sobre ter, é sobre ser. Perfeito. E eu quero... eu penso bastante em morar na praia, então eu quero estar por lá. Esse é meu propósito de vida, junto com a minha esposa. A gente conversa bastante sobre isso. Aí morar na praia. Morar na praia. A gente não sabe onde ainda, mas é um sonho nosso, né? Na carreira profissional, acho que ainda tenho bastante a conquistar, né? Eu tenho alguns propósitos, eu tenho algumas cadeiras que eu quero passar, tenho essa objeção de passar. Então, é isso. Acho que eu penso na praia. Quando eu penso no futuro, eu penso aqui, fazendo aquela corridinha matinal na praia, né? Tomando um café, depois aquele shopping. Poxa, bacana. Essa é a minha vida. Pro futuro é isso que eu quero construir. Excelente. Boa, vamos lá. Falando em relação a filhos e netos, um dia que assistam, eu quero que eles sintam orgulho da minha trajetória e principalmente que levem e propaguem os valores que eu sempre me preocupei muito em relação à lealdade, em responsabilidade,
respeito. Uhum. Então, é isso que eu desejo. Espero fazer um bom trabalho como mãe. Ainda não sou mãe, mas Claro. espero conseguir alcançar esse objetivo. Falando agora de como eu me vejo daqui 5, 10 anos, eu também acho que é curto. Quer 20, quer... Mas o que eu espero? Acho que eu tenho o objetivo de realmente conseguir transformar a CX em um olhar muito mais estratégico. Eu acho que vem evoluindo isso Uhum. do que quando eu comecei lá atrás, há 12 anos atrás, mas eu acho que a gente ainda tem um bom caminho a percorrer. Então, eu quero poder mudar essa visão e contribuir de alguma forma para isso, independente do cargo ou posição que eu Perfeito. ocupe. Eu tenho vontade de morar nos Estados Unidos. A família do meu marido tá lá e a minha tá no interior. Então, a gente tá sozinho, sabe? Não me imagino hoje voltando pro interior. Acho que agora eu já me acostumei, já criei a casa. Se for pro interior, que seja o interior dos Estados Unidos. Então, Uma outra barreira. eu tenho esse desejo de um dia meus filhos estarem mais próximos dos avós, tias, enfim. Isso é legal demais também, né? De estar junto com a galera. Perfeito. a gente sente Lembrar umas falta. memórias afetivas. Acho que é o melhor, né? Eu sou mãe, o Wellington eu sei também que é pai, né? Você. Os filhos são a nossa motivação, né? Você vai ter a oportunidade e são a nossa motivação Sim. diária, né? Das cadeiras que a gente quer alcançar, dos ritmos que a gente vai, enfim. Mas pensando assim, né? Os dois já ou passaram ou estão em cadeiras de liderança e a gente faz a diferença todos os dias, ou quase todos os dias, na vida de alguém. Tem alguma história legal de compartilhar que vocês ajudaram algum colaborador de vocês? Né? Alguém que também ajudou vocês nessa jornada ali, que você fala, isso aqui marcou minha vida. Boa. O Olha, que vocês marcaram? Eu sou emotivo, Eu transformei hein? a vida de alguém. Eu contei isso pra vocês, mas pode ser que caia uma lágrima. Aqui. Não se preocupa não, cara. Eu choro até com propaganda. Ah, então eu choro também, eu também. Se eu ver aquele episódio do Chaves aí, que vai embora, vai eu chorei. embora, pronto. Acho que aprender muito, assim, com as pessoas por cada tipo, né? De pessoa, por suas características, assim dizendo, né? Tive recentemente uma colega, né, do meu time que passou por uma situação de câncer de mama, né? E ela me trouxe essa notícia, ela pediu pra falar comigo e falou que era sério. E ela não tinha essa característica de trazer, assim, uma coisa tão séria, né? E eu fiquei bastante preocupado. Falei, por que será que é tão sério? Mas eu jamais imaginei que fosse, né, uma doença, algo assim, né? A gente não pensa nisso. E eu nunca tinha passado por essa situação, muito novo pra mim, eu não sabia o que dizer pra ela. E naquele momento que eu precisava passar, talvez, ou que ela esperasse de mim força, eu desabei a chorar também junto. Meu pai tinha acabado de passar por uma situação também, teve um transplante e tal, mas tá tudo bem. Mas também teve, então eu tive aquele choque ali, cara, só me veio nesse pensamento, né? Então, acho que dessa ocasião, o que eu tirei, né? Poxa, o aprendizado de saber que aquela pessoa confiava a falar pra mim, daquele assim, lógico, da liderança de alguma forma eu poderia saber, né? Mas não precisava ela me chamar e contar da forma que ela me contou, com a emoção, né? E recentemente eu deixei essa equipe, né? E aí acho que veio um reconhecimento sobre todo o período que ela teve de tratamento, tá super bem hoje, né? Graças a Deus. Uma pessoa super do esporte, super saudável, né? Mas o que me veio, assim, de você sempre tá do lado de alguém ali, sempre apoiar, por mais difícil que seja, né? A gente trabalha numa área operacional, né? Toda pessoa que não está lá por algum motivo, seja por, né, uma doença, seja por... faz falta, né? Sim. No final do dia, você precisa entregar um resultado. Mas tem algo que vai além disso, né? Que é o quanto você pode fazer a diferença, de fato, na vida dessas pessoas. Como que a gente pode lidar com isso? Como que eu deixo a vida dela um pouco mais tranquila? Como que eu tiro essa sobrecarga dela? E depois daquele momento do choque, foi o que eu mais pensei. Falei, poxa, como que eu coloco leveza no trabalho dela? Como que eu faço com que, poxa, ela já tem uma carga, e ela trouxe isso, de todos os dias pensar que em algum momento seria a hora dela, né? Poxa, pensar todos os dias com isso deve ser muito difícil, né? Eu não passei por isso. Mas, e aí eu falei, poxa, então eu posso de alguma forma, do meu lado, aqui trazer algum conforto, trazer segurança, porque ela tinha muita preocupação com o emprego, e trazer todos os dias, todas as oportunidades que eu tive. E quando eu saí do time, ela me trouxe muito isso, de falar, poxa, agradeço, eu embargo. Agradeço muito por isso.
por toda a força, por todo o acompanhamento, por tudo que você Sim. pôde me trazer de segurança, foi a palavra que ela usou, segurança naquele momento, que é a hora que eu precisava. Então, acho que isso pra mim, assim, foi... E faz toda a diferença, né? Que na verdade, me assim, desmancha. o que precisa é isso, cara. Só pra trazer uma segurança, né? Porque Você foi muito além do crachá, né? A gente acha muitas vezes que você falou, eu não soube. Naquele momento eu também entrei ali, né? Chorei. E aí você se tornou humano pra ela. Você saiu de uma cadeira de gestão e aí ela falou, ele é humano, e aí acho que foi no momento que ela se sentiu segura pra se abrir. Sem Então, dúvida. acho que esse Sem momento de conexão que vocês tiveram Sem foi dúvida. surreal. Você não tá mais no time, mas tenho certeza, porque eu tive experiências assim que essa pessoa ela vai ser grata e fiel a você. Ela seria fiel a você no trabalho pro resto da vida e ela vai ser grata pro resto da vida por isso, né? É uma coisa que acho que É. acontece. Todo mundo Não, deve ter uma ó, história. e acontece mesmo. Sim. Tem uma pessoa. 2008, 2010, 12 no meu time. Não foi saúde, mas teve um problema familiar com a filha e tudo. E assim, cara, vai resolver. Não, vai resolver. Sabe lá com o diretor, ó. Depois a gente banco de. A gente vai dar teu jeito, resolve a tua vida. Porque não adianta você vir trabalhar aqui com tema, com problema familiar, com filho e tudo. Acho que ficou 1 ou 2 semanas. Até hoje ela manda mensagem. Porque voltou, depois voltou a trabalhar. Então são algumas coisas. Isso é super legal. E acho que é um recado que acho que ela vai te procurar. Mas aí, pra quem tá assistindo, procure as pessoas também e preste atenção, principalmente as pessoas que não estão fora do seu ambiente de trabalho. Porque tem pessoas. Eu passei por uma situação, até postei recentemente que uma pessoa tava normalmente, né? Que é de supervisor. Nossa. Antes da pessoa ser mandada embora, passava pelo meu time lá, enfim, vai, tu vê se você consegue ainda. E eu sou na sala de lanche, eu via lá um rapaz, sabe assim, uma pessoa mal, sabe assim, quando a pessoa tá no lanche, mas você tá olhando pra máquina, não tá olhando pra nada, coisa e tal. E eu fui perguntar pra ele, e ele tava passando uma situação de separação, e assim, 3 filhos nada, um operador com 3 filhos, como é que paga, né? Algumas contas não Assim, na fecham. conta não tem como fechar a conta. E precisava resolver coisa de separação, de documento, cara, você precisava de resolver uns temas aí, e não podia perder e tava, aí só que tava tudo embolado. E aí foi a mesma coisa, falei, cara, na sala de lanche, cara, vai resolver? Não, vai resolver. E eu falei lá com o gestor na época, o coordenador, falei, cara, não adianta, deixa a pessoa resolver, vamos ver depois. Cara, a pessoa conseguiu resolver, porque não era tão crítico, mas precisava sair pra resolver. Sei lá, 2, 3 meses depois, é uma das melhores pessoas daqui, porque, então são essas, não só você ser humano, mas você ter essa percepção Sim. do que está fora do teu ambiente de trabalho, e infelizmente, a maioria das pessoas não vê. Vê assim, na posição do teu analista, teu coordenador. Mas por quê? Porque não vai almoçar, não vai tomar café, não vê ali, não participa da sala de lanche com a galera. É nesses ambientes que você vai ver quem é que não vai pro futebol, não vai tomar Isso aí. cerveja. Então é legal o exemplo, porque você tem que estar nesses ambientes. Acho que a grande gratificação da gestão é justamente essa, né? Acho que esse reconhecimento Legal. não tem dinheiro que Sem dúvida. paga. É legal você ter um salário, é legal, é bacana, vai te ajudar na vida em outras ocasiões, mas o reconhecimento, Perfeito. dinheiro nenhum vai pagar. E aí, Fê, o que é uma bacana aí que você Boa. marcou a vida de alguém? Eu acho que tem várias que eu poderia trazer aqui. É até difícil de escolher, né? Qual que a gente poderia contribuir. Mas acho que principalmente uma situação que me marca foi quando uma analista tinha quebrado a máquina de lavar e aí ela não estava conseguindo de jeito nenhum, ela estava sem condição financeira também para pagar, enfim. E aí eu comprei vouchers para ela poder usar máquinas de lavar. Assim, era uma coisa muito simples para mim, só que para ela foi de outro mundo. Então, poxa, ela tinha a roupa limpa dela, sabe? Sem Então foi dúvida. muito impactante. Sem dúvida. Eu já tive situações de a pessoa descobriu o câncer na hora ali e a primeira pessoa que ela ligou fui eu. Então, acho que traz um simbolismo muito grande, especial. Eu tenho uma característica muito de ser observadora, assim, ficar acompanhando. E sempre me preocupei muito em ouvir o time. Então, eu passo todos os dias. Oi, tudo bem? Como que tá? Ouvir, ver se precisa de ajuda com alguma coisa. Além do ritual de, sei lá, a cada 15 dias, um mês, chamar pra conversar. E é uma conversa com pauta livre. Como que você tá? O que você precisa? Livre. Isso aí. Pode perguntar o que você quiser. Legal. Eu respondo e você traz o que quiser.
Então, nesses momentos tinha uma conexão muito grande. E as pessoas, em muitas situações, abriram o que elas estavam passando, enfim. Então, isso eu levo pra vida. De alguma forma, eu tentei contribuir ali, trocar. Assim como grandes gestores também foram essenciais na minha vida e na minha trajetória. E até me moldar no que eu sou hoje. Ah, que bom. Não, e é legal, né? Essas coisas de você estar ali junto, de ter um tempo pra conversar com eles, né? Eles têm tanto, fica uma vida tão corrida que assim. Desculpa, pessoal, se você não tiver tempo pra falar com eles, você não é gestor. Eu acho Esquece. que muitas vezes a gente esquece que, independente do cargo que você tá, você tem que ser humano e você tem que ouvi-los. Não, o teu papel é você conhecer as pessoas, cara. Sim. Teu papel não é conhecer a máquina, é conhecer as pessoas. E Exato. infelizmente as pessoas, não, eu não tenho tempo. Porra, não tenho tempo. Eu tava vendo, enfim, ouvindo aquele negócio de livro que o cara falou, nunca almoço sozinho. Pô, e é verdade. Assim, cara, nunca almoço sozinho. Não, mas sozinho. Cara, chama alguém do teu time. Chama, assim. Eu É, venho, né? eu venho fazendo esse exercício, meu time nem sabe que é proposital. Antes eu almoçava sempre com a mesma pessoa. Ah, eu vou almoçar com ela, então, e com o pessoal aqui. E agora eu não vou. E aí eu desço e sempre tem alguém lá no refeitório. E aí eu, oi, tudo bem, posso sentar aqui? Não só da minha área, como de outras áreas. E aí nessa Ó, troca, bom ponto, hein? Não só da área, como das outras. Ó, perfeito. Super importante. existem momentos que você sai pra almoçar, é estratégico, né? Porque é um mundo corporativo, mas esse de ir sozinha, você mostra ele também ser mais acessível. E aí, sentar em mesa com pessoas ali, e vai trocando, vai falando da vida, e pergunta do meu filho. E a vida pessoal conecta, né? Sem dúvida. Demais. E aí, isso vem sendo exercício ali dos momentos que eu tenho, né? Com o time e com outras áreas, e aí a gente tá se conectando. Então, você vai conseguindo mais acesso às pessoas e também com as áreas parceiras, né? Porque a gente precisa ali dos parceiros, enfim. Mas foi uma estratégia. Então, é intencional. Eu saio pra comer geralmente sozinha. Pra poder Não, não, encontrar. é. Sozinha, assim, eu saio da minha sala. E vai pô, sentar com Vai alguém. encontrar alguém. E isso é a questão do home office, ela tem dificultado, assim, tem a parte, lógico, boa, Sim. tem, né? Mas eu criei, por exemplo, a tarde do bolo lá na minha equipe, né? A gente só vai uma vez presencial, então eu vejo meu time uma vez na semana. E outros times têm essa mesma logística. Cara, as pessoas não se conheciam. E aí, isso fez com que, pô, começaram a falar, pô, Anderson, compra bolo lá pra equipe dele. E aí, vocês não vão comprar? E agora virou meio que a febre, todo mundo compra um bolo. E aí as equipes, se conhecem, se conversam, né? Porque é o que você falou, tem que ter a transição, né? Poxa, como é que o cara que tá dentro da mesma superintendência, ali dentro da mesma gerência, e ali não se conhece, não sabe da história, né? E aí, eu fui te trazer um momento puxa-saco aqui, Wellington. Eu tinha escutado já antes, né? E eu vi as suas perguntas aqui, falei, poxa, sacada boa, né? Algumas perguntas, quinta série, pessoa da sua vida. Eu levei essas perguntas pro final de ano lá. Cara, e que barato. Minha equipe tem 23 pessoas. Cara, veio muitas histórias, mas muitas histórias, assim, desde as alegres, felizes, né? De falar, poxa, engraçadas, tal, das tristes, de passar, pô, o pai que tá passando por uma situação difícil, o colega do lado não sabia, chororô danado, outro que traz uma história da infância, então já fez a diferença em alguém aí, me ajudou. Acho que só compartilhando, né? Eu sempre fiz isso, trabalhei muito tempo na Netshoes, então eu peguei isso lá, fiz na Vest por um tempo, e chega uma hora que a gente guarda as coisas na caixinha, né? E aí eu participei de um treinamento e trouxeram de novo sobre a linha do tempo, né? Então você monta a sua linha do tempo ali e compartilha com o seu time. E aí você vai contando a sua história, porque muitas vezes eles acham que você começou na cadeira que você está hoje. Pois é. E você não começou, eu comecei como eles, atendendo, e ali na linha de frente, e vou contando a minha trajetória. E vou misturando um pouco pessoal com profissional, até para quebrar. E aí várias pessoas procuraram, nossa, mas você conseguiu, como que faz? Então isso vai criando também essa conexão. Né? Então, sei lá, uma tarde do bolo, você faz isso, essa troca, né? Às vezes você, poxa, não tem aquela afinidade com a pessoa, mas você escuta a história da pessoa, não tô falando que a história precisa ser triste, mas escutou a história, você cria ali, né? Acho que até um artifício, quando os palestrantes começam falando alguma coisa da vida, ou criando alguma proximidade com as pessoas, que é justamente trazer, né, a galera pra te entender um pouquinho mais, acho que faz diferença. Na linha da pergunta dela, mas ela fazer um invertido. Bora. O que aconteceu, alguma coisa aconteceu com você e fala assim, cara, fudeu, deu ruim, não sei o que vai acontecer, o chão sumiu, ficou 2, 3, 5 meses sem dormir. O que aconteceu que foi assim, mas mais do que aconteceu, como é que vocês saíram? Porque acho que o mais importante aqui é porque, eu já repeti aqui, acho que em todos os episódios da temporada, tem gente que não tem problema nenhum, fica cavando, até virar problema, não tem nada, fica o mundo é mal, né? Ou tem um problema, mas a ajuda tá do lado.
e fica com orgulho e não pede ajuda. Sim. Ou então tem um problema, a pessoa tá falando e a pessoa tá surda, não tá ouvindo, faz isso, tá surda. Então Pra tem cada N coisas. solução traz 10 problemas. Não te deu solução. Por isso. Então, mas teve alguma que marcou você assim? Porque assim, depois você vai empreender, você tem N problemas no mundo corporativo, mas depois você vai empreender, cara, aquela coisa de quebrei, não tem dinheiro pra pagar conta, o que eu faço? Depois tem situações, nossa, de ter que demitir um monte de gente, falar assim, como é que eu faço? Assim, tem 1 milhão de coisas, mas o que tem uma que marcou vocês? Aqui a gente teve pessoa do lado pessoal aqui que teve um exemplo que eu gosto de dar da parte de frase, e já falei aqui várias vezes também, quem já assistiu Maratonou sabe, quem tá assistindo pela primeira vez, teve o Ben Sion, e ele falou que ele teve um filho prematuro, eu falei, acho que foi prematuro, não sei se foi 5, 6 meses, mas bem prematuro. E assim, cara, primeiro filho, ele com a esposa, cara, se preocupa não, a gente vai ter outro filho, fica tranquilo, assim, porque não era muito... E sabe assim, o cara dias, a cabeça dele longe, foi perguntar a uma enfermeira, negócio de buscando na internet, como é que é a estatística que não sei o que, a enfermeira só falou assim pra ele, fica tranquilo, nunca vi dar errada. Foi só essa. Ele falou que a cabeça dele parece que explodiu, assim, o negócio de parou de ver tudo, tá tudo bem, voltou felicidade, acompanhou, o filho nasceu, tá tudo bem, hoje tá super bem, de vez em quando é no hospital. Foi só uma frase da pessoa, assim, cara, E mudou. joga isso fora. E às vezes, assim, são coisas que tá passando e as pessoas não ouvem, tão preocupadas com aquela bolha que, assim, aquele negócio de se afogar em piscina que vai até o joelho, né? Tô me afogando, cara, fica em pé, por aí. Mas teve alguma que, assim, marcou vocês e falou assim, essa eu não sei o que eu faço da minha vida, mas óbvio, né? Como é que vocês saíram? Eu acho que pra mim foi a liquidação extrajudicial do banco. Foi muito marcante, assim. Eu lembro que eu entrei às 8 da manhã na sexta e, sei lá, acho que eu devo ter ido embora às 3 da manhã de sexta pra sábado. Tava um caos, o time tava, assim, desesperado, o atendimento piorou, porque tava todo mundo realmente assustado com a situação. Você via a própria diretoria também correndo para um lado para o outro, plano de ação, o que vai fazer, o pânico generalizado dentro da empresa. E aí eu tinha 2 saídas, assim, ou eu ia ficar assustada e surtando junto, ou eu ia tentar manter a calma para possíveis soluções. Eu achei que a segunda ia ser mais eficiente, foi o que eu fiz. Falar que foi um verdadeiro sucesso, não foi, porque você tem que controlar a situação ali, mas eu acho que foi o melhor que eu podia fazer naquele momento. Então, a gente começou a criar FAQ, estruturar comunicado, preparar o time, treinamento, escalar, comecei a atender também, porque não tinha braço suficiente, na época não tinha inteligência artificial para ajudar a gente. E foi, sei lá, uns 4 dias de pânico total até fechar a parceria com o Votorantim. Mas eu acho que esse é um momento muito específico, assim, que eu me recordo de maior desafio que eu acho que eu enfrentei foi esse. De falar assim, meu Deus, o que vai ser amanhã? Eu não faço ideia. Nos outros, acho que assim, era o problema muito mais palpável. Tem um problema, dá uma dor de cabeça, preciso estudar várias estratégias para ver qual o caminho que é o melhor seguir. Mas você tem opções. Lá eu não tinha, lá eu não sabia. Eu fui fazendo o que existia de possibilidade naquele momento. Que era acalmar o time, conversar, treinar e tentar baixar volume. Era o que eu podia fazer. E foi assim. E deu certo. Boa. Normalmente eu que passei por uma das maiores recuperações judicial do mundo, sei bem como é que são essas coisas, né? Bom, eu sou um cara bastante tranquilo, né? Então, eu normalmente não tenho essa tensão de... Putz, agora, eu falo amanhã eu penso. Deixa eu refletir aqui, amanhã a gente vai fazer isso. Mas teve um momento marcante da minha vida, foi em 2014, quando engraçado essa história até. Minha esposa ficou grávida, né? Segunda filha, Alice. E na hora que ela me contou, eu não tive reação. Ela falou, a gente queria, era algo programado. E aí ela falou, fiz o teste lá, deu positivo. Ela estava saindo para trabalhar. Eu não tive o impulso de falar, você pode me ajudar a passar minha camisa, por favor? Cara, e ela, fiquei em choque, assim, não sabia o que falar, o que fazer, travei. E era o segundo. Uma sensação, sensação de medo, de preocupação, não sabia o que dizer, cara.
E isso me desencadeou depois uma síndrome do pânico bem severa, assim. Eu fiquei um ano em tratamento, assim, né? Eu tinha acabado de virar líder na Porto Seguro, tinha passado em 2014, foi quando eu virei supervisor. E eu não podia contar aquilo pra ninguém, porque pra mim, eu sempre... Eu não dava valor pra essas doenças, né? Assim, psicológicas, mental, tal, saúde mental. Eu meio que falava, pô, isso aí é, né? Esse cara tá querendo enganar, cara que tem dinheiro, como é que pode? Vida boa, tá doente? Para, vem com essa conversinha pro meu lado, até você passar por isso, né? E aí, poxa, aquilo me desencadeou essa crise, né? Depois a gente foi, até então foi só travei ali, né? Naquele momento, fui trabalhar, ela ajudou, ela não passa minhas camisas, tá, pessoal? Eu passo minhas camisas. Eu só pedi ajuda. Não, é um papo machista aqui. E aí fui trabalhar, tal, fiquei pensando naquilo, beleza. Nesse mesma semana, final de semana, vai a família inteira para comemorar lá, né? Em casa, minha sogra, todo mundo. E no meio dessa reunião familiar, eu tenho a palpitação, né? E aí vem a primeira crise de pânico e tal. Cheguei nos meus cunhados, falei, ó, seguinte, cara, ela vai contar que tá grávida, vocês não sabem ainda, mas eu tô passando mal, tô com alguma coisa no coração aqui, tá? Preciso sair daqui, vocês precisam me levar no médico. Aí eles saíram de lá, foram me levar pro postinho. Daqui a pouco, 1 hora e pouco passada, ela no postinho falou, uma médica muito boa, inclusive, por sinal, um postinho de bairro, assim, cara. E aí foi um anjo da minha vida que me tranquilizou. Eu falei, você não tem nada no coração. Seu problema é que você tá com alguma reação, um pânico, tal, alguma coisa vai ter que... É mental, isso aí você vai ter que procurar um psiquiatra, alguma coisa assim. E aí fiz esse tratamento, só que pra mim, naquele momento, né, poxa, ia ser pai de novo, tinha acabado de assumir uma cadeira de liderança, e aquilo, né, poxa, foi só piorando. Os primeiros meses são difíceis, né, até você ter que encontrar medicação, ir pra terapia, aceitar primeiramente, né, eu tinha muita vergonha de falar pras pessoas, né. Só que o trabalho foi a minha salvação, porque eu tava num momento bom de vida, novo, né, então eu era supervisor de operação lá, de atendimento call center, primeiro nível, então é frenético, né, você sabe que aquilo é loucura, todo momento alguém te procurando, e eram os melhores momentos do meu dia, era no trabalho, porque eu esquecia. Quando eu voltava pra casa, cara, suador danado, não conseguia assistir televisão, ficava de costas pra TV. E aí, preciso até fazer um agradecimento pra minha esposa, já fiz outros, mas foi a pessoa, assim, que me tirou daquilo, que me ajudou, assim, que entendeu profundamente, sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou, assim, bastante, sempre, poxa, me tranquilizava, né? O Lucas era menorzinho, falava, deixa o seu pai tá ali, tá tranquilo, né? Sabia das medicações, sabia que eu tava, né, passando ali, então sempre me apoiou muito. Como eu saí disso foi com o apoio dela, né? E lógico, também com a terapia, né? Que é super importante. Então, indico quem tá passando por essa situação que é super comum hoje, não tenham vergonha, né? Acho que a medicação faz parte, a terapia é algo sensacional, né, que te ajuda demais. Então, perguntas muito... Você fica se fazendo perguntas, você acha que vai morrer a todo momento. Então, pra mim, não ter o chão era isso, te achar... Sem dúvida. Você não vê futuro, né? Você não vê perspectiva de visão. Por quê? Pra quê? Né? Pra que mais um dia? Por que mais um dia? E é legal assim, procurar não só você ter a rede de apoio, mas procurar profissionais. Não tenha vergonha, né? Acho que isso é importante. E aí foi um ano, depois... Aí, que bom, passou. Cara, que ótimo exemplo. Procurem, né? Vamos lá, indo pra reta final. Manda mais uma, antes da gente fazer aqui de fechamento, manda mais uma aí pra gente pra reta final, mas essas boas reflexões, assim, cara, são escolhas que a gente tem que fazer e que se tem problema tem que assumir. Isso aí. E resolver. Acho que, assim, dicas simples para alguém que está começando a carreira e tem vontade de crescer dentro da área de experiência do cliente, ou não só da experiência, né? Acho que em qualquer lugar. Uma dica simples, porque a gente pensa, faz uma pós, faz um... Qual que é o diferencial? Um detalhe que pode ajudar essa pessoa a ir mais longe. E um erro, fala também um erro também. Evitar, ótimo. Uma dica positiva e o que não fazer, né? Boa. Eu acho que de dica, a gente sempre tem que ser humilde. E saber que a gente sempre vai poder aprender mais amanhã. Então, esse conhecimento contínuo é essencial. Lembrar que a gente erra e reconhecer o erro, entender aonde que errou e como que a gente pode fazer diferente. Acho que isso tem que sempre existir. E se dedicar. Nada cai do céu. Então, quando a gente trabalha, se dedica, se esforça realmente, sai da zona de conforto. Não tem problema você não saber. Vamos lá correr atrás para descobrir como fazer, sabe? Eu acho que esse é o caminho, na minha visão. E qual que era a outra pergunta? Outra é o que não fazer. O que não fazer? Eu acho que a gente não pode sair correndo sem realmente pensar e estruturar bem. Eu acho que todas as vezes que eu corri com alguma coisa, com implementação, sem dar um double check, sem testar, eu tive problema.
eu tive que voltar atrás. Então, eu acho que é sempre importante você garantir. Peca pelo excesso nesse sentido, é bom. Boa. Bom, vamos lá. Eu escutei outro dia, acho que faz bastante sentido. Você parar agora, né? Qualquer momento da sua vida, né? E para ter essa consciência sobre o que fazer ou o que não fazer, pensar que você tá lá no final da sua vida, lá nas últimas semanas de vida. Para, reflita e pensa como é que você quer se ver lá, como é que você quer ser reconhecido, qual ser humano que você quer construir até lá, né? Você quer ser um bom advogado, você quer ser um bom coordenador, né? Acho que esse é o primeiro passo. Poxa, beleza. Então, criei o propósito. Então, propósito criado, se eu quero ser um bom coordenador, quais são os caminhos, né? Conversa com quem está do seu lado, porque a gente costuma dizer muito o que a gente não quer. Isso está sempre muito claro, né? E a gente nunca diz o que quer e nem para as pessoas. Então, são poucas pessoas que chegam para a liderança, né? E falam, poxa, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu busco por isso, né? Lógico, se é uma liderança ou se é qualquer outra coisa, não vai ter talvez espaço para todos, mas talvez não esteja ali o seu espaço, né? E aí você precisa ter coragem para ter esta mudança, às vezes de rota, às vezes de empresa, né? Isso acontece para relacionamentos, né? Para tudo na vida, né? Então acho que a coragem e primeiro propósito, feito isso, a coragem. O que não fazer? O que de alguma forma não te faz bem, né? Poxa, você sabe que você tem que fazer um exercício, você não vai fazer esse exercício porque te traz saúde? Você sabe que você tem que tomar um remédio porque você tem uma pré-diabetes, você não vai tomar esse seu remédio? Você vai deixar de tomar? Então, acho que deixar de fazer coisas que te faz mal. Acho que é isso que você tem que parar de fazer. E buscar o seu propósito que você olhou e falou, eu quero ser reconhecido por aquilo, eu quero ser bom naquilo. Aí tá feito, né? O caminho é longo, não é fácil, mas acho que a dedicação e persistência te leva ao caminho. Boa, excelente. Vamos lá, vamos aqui. Não, isso é fundamental, né? Porque assim, de novo, você fala no carrossel. Acho que aqui um exemplo de pessoas que cada um com as suas características, mas ralaram muito para poder chegar onde está. Então acho que isso é importante. E só uma coisa, tomem cuidado com as referências. As pessoas estão tão fácil, deixa eu buscar no chat, deixa eu botar na IA, o que eu preciso fazer, cara, cuidado. Não é que aquilo ali não é uma estatística de várias pessoas, mas, cara, você é diferente. É isso aí. Então, assim, a sua realidade é uma realidade diferente. As suas coisas são coisas diferentes. Então é legal você ouvir opiniões, buscar, mas, assim, acho que a pessoa tem que pegar e seguir o seu caminho. Cuidado para não você estar preocupado em seguir o caminho dos outros. Porque as características pessoais de todos nós são diferentes. Então não adianta, não. Deixa eu usar a mesma roupa que a Karen tá usando. Cara, não adianta, você é uma pessoa diferente. Então, acho que é só tomar esse cuidado, né? Que é super importante. Boa. Vamos lá. Para todo mundo entender que vocês são pessoas normais ou são super-heróis, aquele pedaço importante é o seguinte. O que vocês gostam de fazer, de hobby, tudo isso, e tem alguma coisa que, assim, alguma curiosidade que quase ninguém saiba, então alguma curiosidade de vocês, e um superpoder. Superpoder é aquilo que amigos e familiares, assim, pô, sempre pedem pra mim. Já não vale organizar o futebol, é que já. Esse superpoder a gente já sabe. Tem algum outro superpoder além desse. Então, assim, hobby que você gosta de fazer, se tem alguma curiosidade, cara, isso aqui eu sou a melhor pintora de cabeça pra baixo que existe, e um superpoder. Bom, eu, de modo geral, comentei que eu gosto de fazer hobbies com artesanato, enfim, mas desde pintura, artesanato... Mas já faz pra vender também, só pra você? Não, só pra mim, mas principalmente o que eu mais gosto é design de interiores. Então eu faço dos meus amigos, eu adoro. Pareceu um lugar pra decorar, pode chamar que eu vou. Tem um trabalho pra você, hein? Vou falar. Já, opa, tem trabalho aí. Boa. Legal. Mas tem quadro teu lá na tua casa, você mesmo que eu fiz. Tem vários. Mas cadê a exposição? Bota isso na rede social aí pra gente poder ver. Tá lá na tua rede social também os quadros? Não tá. Não, vou tirar foto e vou postar. Boa. Pode deixar. E a outra parte, superpoder. O que ela... Seus parentes ou seus amigos sempre te pedem? Ou pra você fazer ou pra você estar junto? Eu acho que normalmente pra resolver problema.
Eu tô na profissão Tô com um probleminha certa, aqui, né? Tô com um probleminha que não Se tem nada a se ver eu tô na comigo, mas me ajuda a profissão resolver. É mesmo, perde É. direto. É Mas bem qualquer tipo comum. de problema. Ah, normalmente sim. É bem peculiar, assim. Quando tem alguma coisa a resolver, Conta fala com a Karina, envolve a diferente. Karina. Fala assim, um diferente. Você falou, isso não tem nada a ver comigo, mas você foi lá e resolveu. Meu pai bateu o carro uma vez, lá em Rio Preto, e ele veio pra pedir você pra resolver. eu resolver o carro dele. Lá em Rio Preto, você. Lá em Rio Preto. Aí é diferente. Eu né? acho que resolver problemas, pra mim, é uma coisa que é simples, assim. Talvez não deveria ser, né? Mas eu acho que é simples. Então, eu crio uma loja e falo, A gente resolvi nesse aí. mundo não tem jeito, a gente vive. Todo mundo fica pedindo pra que resolver os problemas. Acho que é um super poder que eu tenho. Que assim. maneiro. E aí? Cara, o que eu gosto de fazer, eu falei bastante aqui já, né? Eu gosto bastante de esporte, então eu gosto de correr, somente domingo de manhã, sábado de manhã, os dias bons, assim, gosto bastante. bom. Gosto bastante de praia, né? Por isso que eu quero morar lá, então já fico olhando algumas coisas lá, fazendo... Mas você vai construir pra qual? Eu vou pro litoral norte, em geral, qualquer um, né? Das praias ali, mas Maresias eu sou bastante. Gosto bastante de lá. Meus pais têm um sítio ali em Calcaia do Alto, né? Então eu tô bastante por lá. E aí já vem a do super-herói. Eu gosto de fazer churrasco, né? Churrasco, cerveja e reunir os amigos. Isso aí fora o esporte, né? Que é o hobby. Agora, reforma, cara. Por isso que eu vou precisar de você. Pô, Pronto, pintou uma vou reforma pra reformar. fazer, lá tá sempre em construção. Sabe que sítio tá sempre em construção, sempre né? fazendo... E aí, pô, vamos fazer uma... Chama o Anderson, vamos aqui organizar, ver o que precisa, qual vai ser o material, onde é que vai comprar. Teve uma época que eu, cara, já passei muito perrengue lá, né, com mão de obra. Eu falei, pô, não faço mais nada. Compramos uma piscina lá um tempo atrás. A piscina deu um rolo lascado, o cara não entregou a piscina, aí tive que ir atrás. Aí o que veio montar, depois consegui a piscina, o que veio montar errou e depois sumiu. Eu desisti, eu falei, nunca mais eu contrato. Mentira, eu voltei atrás, nunca existiu. E sempre tem alguma... Agora que encontrei a design de interior, tá tudo Agora resolvido. vai, Agora vai o fazer. sítio vai pra outro nível, né? Vai pra outro nível agora, vai ser- né? Agora vai ter que ser... padrão. Antes era só mestre de obra, agora design de interior. Agora vai deixar de ser sítio para ser hotel fazenda. Hotel Hotel fazenda. fazenda. Vai hotel subir o fazenda. nível. Sobe o nível. Classe A a mais. Ah, mas tem outros dois superpoderes aqui, que é... Minha filha acha que eu sou a Jaqueline Brasil do tempo, sabe? Lá, toda vez que ela acorda, ela pergunta, ô pai, vai estar frio ou vai estar calor? Ai, mas Que eu não roupa que eu assisti. coloco? E o meu filho mais velho, ele acha que eu sou o super-herói do Pix, né? Que é... Ah, é? Só se comunica todo no Pix. mundo, Ô pai, manda o Pix. Manda... Quantos anos tem? Resolve, 17. É isso aí. então, né? Mas é isso. herói do... Quem que sabe falar? Pix. Pix. Acho que as crianças vão começar daqui a pouco a nascer. Fala mamãe e papai. Pix. Primeira palavra. Boa. Legal. Então vamos lá, pra encerrar primeiro. Eu queria super agradecer, Neide, Anderson e Karina. Super obrigado. Então, pra fechar, são duas coisas, um desafio. Bora. Tá? Pros três. Opa. O bom de você voltar, que aí você tem vantagem do desafio, né? Mas duas coisas, um desafio. É rodar de arroba pra galera continuar seguindo vocês, acompanhar vocês aí nas redes sociais. Uma mensagem, a frase final pra deixar de recado. E o desafio, como a gente não pode ficar aqui até amanhã no podcast, a gente tem muita gente que passou na nossa vida, que você escolhesse uma pessoa pra agradecer em nome de todas e aí reforça aí os ciumentos de plantão. Porque não dá pra ser todo mundo, é um em nome de todos pra agradecer aí, porque a gente não é... De novo, super-herói na vida real morre, então a gente tem muitas pessoas que passam pela nossa vida e faz muita diferença. Então, e óbvio, já começo agradecendo vocês. Obrigado pelo presente, vocês estarem aqui. Porque a gente sempre fala, eu saio daqui diferente. Pô, você vai refletindo algumas coisas super bacana. Imagino quem tá em casa também. Então, super obrigado por vocês toparem aqui. Obrigado novamente os patrocinadores, apoiadores, para me presentear e para viabilizar, levar esse conhecimento gratuito para todo mundo. Super obrigado. Vamos lá, rodada de arroba, frase final. E tem que ser um em nome de todos, um agradecimento. Bom, vou começar. Então, meu arroba tá Rossim Karina no Instagram e no LinkedIn você consegue me encontrar como Karina Rossim. Agradecimento, acho que é difícil, né? Essa tem Essa é a muita mais gente. difícil, Pode ser dois, pelo Por isso, mas aí por isso que é legal, que depois você vai voltar como Você vai voltar, co-host, aí já você pensa. pode falar um outro, entendeu? Tá. Difícil é convencer essa pessoa a esperar. Boa. Então, acho que eu queria agradecer meu marido, porque ele sempre me apoiou em tudo. O Bruno é a melhor pessoa Legal. que eu conheci na vida. E que no momento bom, no momento ruim, ele sempre tá do meu lado. E ele fala, não, amor, vamos lá, faz acontecer. Vamos lá, Pitu, vai, faz acontecer. Legal. Então, eu realmente tenho muito a agradecê-lo por tudo que a gente já viveu aí nesses longos anos de parceria. Boa, Então, Bruno. obrigada. Show. E a frase, a mensagem final. Frase, Ou frase, mensagem, enfim, um recado final pra turma.
Eu acho que eu não poderia colocar outra frase a não ser tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu acho que foi Deus que sempre me guiou, me sustentou em todos os momentos também. Então, acho que é isso. Perfeito, sem dúvida. Bom, vamos lá. Obrigado, foi top, Karina. Obrigada. A primeira pessoa? Não, a ordem é radar de arroba, enquanto você vai pensando... Arroba, bora de arroba. Bom, eu tô no Instagram como Anderson13 Carvalho, não tem conotação política, é importante dizer isso. No LinkedIn como Anderson Carvalho apenas. Bom, pessoa, cara, meu pai, né? Meu pai é a pessoa, acho que se eu sou o que eu sou hoje, eu devo muito a ele. Meu pai é um cara super guerreiro, veio do Nordeste aí com uma mão na frente e outra atrás, com muitos, né? Construiu uma vida maravilhosa, criou filhos, ajudou família, né? Já fui até garimpeiro no Pará. Ó. Tá, muita história. Eu fiz um podcast com ele gravando as coisas dele. É mesmo? Traz ele aqui, você vai ver muita história. Que legal. Trabalhou no Jockey Club aí por muitos anos, se aposentou lá. Mas, acima de tudo, ele sempre foi um cara muito família. Foi um cara sempre que batalhou por todos, né, da família. Poxa, é um tio, é um primo, veio também lá do Nordeste, que a família é assim, nordestina é assim, né? Vem um, traz todo mundo depois, né? Inclusive eu sou nordestino, nasci lá em Pesqueira, Pernambuco. E me ensinou o valor da vida, me ensinou que acho que um dos grandes propósitos, um grande benefício é você justamente ter esse cuidado com as pessoas, né? Lógico, lutar sempre, trabalhar, construir as suas coisas, né? Trabalhar por uma conquista, por algo, mas nunca esquecer das pessoas que estão, dos familiares, dos amigos, né? Então acho que eu tenho muitas características dele, né? Então, isso eu fui muito feliz, muito orgulhoso por isso. Mãe, eu também te amo, tá, mãe? Mas... Como é que é o nome dele? Sebastião, Tião, vulgo Tião. Falei seu Tião, parabéns pelo filhão também. E a frase, mensagem final? A frase é de uma música do Maneva, que é Vá Viver, que você precisa amar o que faz, construir um caráter e ajudar os demais. Acho que essa é a frase. Perfeito. E relembre, gente, seja humilde para aprender, mas generoso para compartilhar. Eu acho que tem que ser... Se pode compartilhar, e por que não fazer, né? Perfeito. Muito bacana. Obrigado também, Ana. Foi top. Agradeço. E aí, obrigado mais uma vez, Jamie. Top. Instagram, não mudei. A última vez que eu vim aqui, eu falei que ia mudar meu Instagram e não mudei. Então, você vai achar como Rizoneide, O no final, tem uns 3 O's lá. E no LinkedIn também, Rizoneide Andrade. E pode pedir conexão lá, a gente bate um papo, enfim. É difícil, mesmo sendo segundo, é difícil falar de uma pessoa, né? Porque a gente encontra muitas pessoas na nossa jornada profissional e na pessoal também, fala quem escolher. A primeira vez eu falei do meu marido, mas hoje eu vou dedicar uma pessoa que me apoiou e me apoia até hoje. Hoje é minha mentora, continua sendo minha mentora, grande amiga, que é a Lê Palermo, né? A Alessandra, ela sempre foi incrível dentro da minha jornada. Então, eu fiz uma roda de conversas com as mulheres do meu time, assim, no Dia das Mulheres, né? Eu fiz um café da tarde com elas e falei: sejam mulheres que levantam mulheres, né? E a Lê é essa pessoa, né? Sempre de me dar palco, me apresentou pro Elton, me apresenta para outras pessoas, então é uma super referência. Virou amiga pessoal da minha família, enfim. Enfim, tô até com saudade porque ela foi embora, né? Me largou aqui em São Paulo. Beijo, Ale. A Lê fez o caminho contrário, né? Foi pro interior agora. Ai, deixa eu mandar um beijo pra ela também. Alê, sua fã maravilhosa, saudades. A Lê é maravilhosa. E uma mensagem, eu acho que é: respeite sua jornada, respeite o seu momento, mas não desista, porque tem muitas pessoas se inspirando em você. Acho que até pegando tudo isso que eu falei aqui da Lê, tem muita gente que se inspira na gente, a gente não tem nem esse conhecimento. Então não desista e busque parceiros, né? Porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. E muitas vezes a gente acha que vai. Então você pode até ir, mas você pode ir até mais rápido, mas vai ser muito solitário. E com certeza com pessoas a gente vai criar conexões e vai ser muito mais produtivo no final. Boa. Não, e é legal... Você não costuma fechar, mas você falando de se conectar com as pessoas, a importância das pessoas. Assim, gente, fortaleça os seus relacionamentos. Crie a sua rede de relacionamento. Sim. Um dia você pode precisar de ajuda. Pois é. Tomara que você não precise nunca. Mas não vai pedir ajuda sem ter o relacionamento. Porque tem muita gente assim, não fortalece, some. Verdade. Aí quando precisar de ajuda, sai querendo procurar as pessoas. Pô, me ajuda, mas...
Uma coisa é uma coisa Seja é ter relacionamento, outra coisa é ter colegas. Seja Pois é. intencional, não interesseiro, né? Cuidado. Acho que tem uma diferença grande. Porque as pessoas não acham que é importante. Gente, fortalecer relacionamento não é sobre trabalho, Sim. é sobre vida. Então, assim, imagina o seguinte, se você precisar de alguma coisa, alguém pararia o seu trabalho, pararia qualquer coisa para te atender, ou se alguém precisar de alguma coisa importante, você seria uma das primeiras pessoas a receber essa ligação? Se alguma resposta for não, tem alguma coisa que você precisa rever nos seus relacionamentos. Então, não pense que relacionamento é network, é trabalho. Não estamos falando sobre isso, estamos falando de vida. Então, como vocês falam de conexão, acho que é importante você estar ali, você se permitir conhecer outras pessoas, que eu acho que vai fazer toda a diferença. Então, assim, mais uma vez, super, super obrigado por vocês terem topado. Pessoal, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Até o próximo episódio, galera. Valeu, Obrigado. tchau, tchau. Até Obrigada, mais. gente.